Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo está conosco. Sua presença é tão maravilhosa e o Senhor nos conduz, mesmo em meio a tribulações, nós encontramos a Tua presença, nós encontramos aquilo que o Teu Espírito Santo tem para o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, subir a esse monte, nós queremos estar na Sua presença, nós queremos que o Senhor fale conosco de uma forma profunda, que nessa noite nós estejamos preparadas para nos encontrar com o Senhor, para que a Sua palavra ministre o nosso coração, para que nós saiamos daqui cheias da Sua presença, cheias do Teu Espírito Santo. Deus, compreendendo o amor do Senhor sobre a nossa vida, o quanto nós somos amadas, o quanto o Senhor se importa conosco, ó Pai, como a nossa vida é preciosa nas Tuas mãos, e que nós possamos tornar o Senhor essa pedra preciosa de maior valor nas nossas vidas, Pai. Deus, nos conduz nessa noite a um lugar, ó Deus, de descanso, a um lugar na Sua presença, onde nós encontramos o favor do Senhor, onde nós nos relacionamos contigo, ó Pai, sem nenhum medo, mas na liberdade que o Teu Espírito Santo nos dá. Deus, nós Te amamos e nós colocamos o nosso coração para o Senhor agir e fazer como o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Antes de você se assentar, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, abençoa a vida dela, fala: Deus te abençoe nessa noite, receba tudo aquilo que Deus tem para você, se prepare para aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, preparado a sua vida. Amém? Muito bom, né? A gente se abraçar, a gente ter esses momentos, né? Esse culto que é especial para nós. Nós mulheres gostamos de coisas especiais, não é verdade? Quem aqui não gosta de algo preparado especialmente para você? Não é verdade? Quando chega na sua casa, né? Às vezes um amigo preparou, às vezes um pai, mãe, marido, filhos prepara alguma coisa para nós. Pode ser algo simples, mas nós ficamos felizes, porque nós fomos feitas para isso. Deus, quando Ele nos criou, Ele já nos criou muito especiais. E Ele já nos fez, né, para que a gente se sentisse assim especial. E Ele colocou em nós muitas virtudes. Ele colocou em nós muitas características. Mas será que nós conseguimos sentir esse grande amor do Senhor? Será que nós conseguimos ver em nós todas essas características tão maravilhosas que Deus fez? Tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida? Eu queria que você pensasse, quais são as suas características como mulher, né? O que você vê em você? Qual que é a sua característica? O que te define? Você já parou para pensar nisso? Pensa aí uns minutinhos. Qual que é a sua característica? Quando alguém pensa em você, ela pensa nessa característica. O Rafa, na minha família, ele é o menino sorriso, porque ele só dá risada, né? Talvez vocês já perceberam que o pastor de vocês gosta, né? Tá sempre rindo, sempre sorrindo, né? E até quando meus tios fazem alguma brincadeira, alguma coisa assim, né? Mesmo que seja meio bobo, ele dá risada, né? Com ele não tem tempo ruim. É uma característica dele. Qual será a nossa? Como que as pessoas olham para nós? Como que você mesma olha para você, né? Qual que é a sua característica? Será que você é uma mulher sábia? Essa é uma característica que a gente sempre fala da palavra, né? Mulher sábia, né? Uma mulher capaz, que se sente capaz de realizar, de fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu não fico esperando muitas coisas acontecer, não. Lá em casa é assim, se tem alguma coisa para trocar, mexer, eu quero ir. Até furadeira eu já furei para pôr cortina na parede, né? Porque eu não fico esperando. Eu convivi com meu pai, né? E meu pai é daquele assim, que ele gosta de fazer tudo, de arrumar tudo, de colocar a mão em tudo. E eu sempre vi ele fazendo isso. Então, mesmo que eu não tenha, sei lá, aquela habilidade, eu acho que eu vou conseguir. Daí eu vou lá e faço. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Mas eu fico tentando fazer. Você se sente assim, alguém capaz? Não, eu vou fazer, vai dar certo. Né? Eu vou lá, ponho a mão na massa. Eu vou lá, eu furo a parede, eu ponho prego, eu levanto as coisas, né? Às vezes você nem aguenta, depois vai dando aquelas dor na costa, mas você está lá tentando. Aquela pessoa que se sente capaz de fazer as coisas. Será que você se vê como uma pessoa curiosa? Eu sou curiosa, sou interessada, eu quero saber como que funciona isso, como que funciona aquilo, né? Eu falo que o Miguel tem essa característica de curiosidade.
tudo que ele vê na nossa mão, ele quer ir lá, ele quer ver o que a gente está fazendo, ele quer ver o que a gente está comendo, ele quer pegar o que a gente está pegando, ele é bem curiosinho. Será que você é assim, curiosa? Né? Será que você se sente uma pessoa desprezada? Ah não, todo lugar que eu vou ninguém me dá atenção. Eu acho que eu sou meio assim, rejeitada mesmo. Sou meio desprezada, né? Melhor ficar no meu canto, porque todo lugar que eu vou eu me sinto dessa forma. Será que essa é uma característica que você acha que é sua? Que você acha que está em você? Será que você é uma pessoa que se vê como uma pessoa amada? Não, onde eu chego, né? Eu sou amada na minha família, eu sou amada com os meus amigos, eu sou amada dentro da minha casa, no meu trabalho. Será que você se vê com essa característica? Uma pessoa amada, né? Ou você é uma pessoa ambiciosa? Não, eu sonho, eu faço projetos, eu desejo chegar em tal lugar, eu desejo conquistar tais coisas, viajar para esses lugares, ter determinadas coisas. Será que você se vê assim, como uma pessoa que tem essa ambição de conquistar coisas, né? Será que é uma característica sua? Será que você é constante? Está sempre ali, não tem assim muitos altos e baixos, mas permanece sempre naquilo que é o seu propósito. Você vai até o fim, você alcança aquilo que você tem buscado. É uma característica sua, será? A constância. Será que você é uma pessoa hospitaleira? Sabe o que é uma pessoa hospitaleira? Que recebe bem na sua casa. Tem gente que nem gosta que os outros cheguem na sua casa, né? Porque tem gente que é assim, até tem um ambiente bom, né? Pode oferecer, mas tem tanta vergonha. Eu não quero que venha porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como me comportar. Tem gente que é assim, né? Agora tem pessoas não, que gostam de receber, gosta de vir. Se falar para tomar um café, meu Deus, aquela mesa repleta de coisa, gosta de fazer, receber os outros, né? Receber até para dormir em casa, né? Vai lá, põe, já arruma a cama, põe um lençol, põe uma toalhinha ali bonitinha, né? Será que você é uma pessoa hospitaleira, pronta a receber os outros na sua casa? Vocês viram quantas características, né? Talvez vocês nem pensaram que existia tantas características, né? Será que, eu falei sobre ser amada, mas será que você é amável? Você ama as outras pessoas? Demonstra esse amor pelas outras pessoas? Né, consegue mesmo que as pessoas que estão ao seu lado, elas se sentem amadas por você? Você é uma mulher cheia de fé? Pode vir o que vier, mas você crê que aquilo vai passar, que vai superar, que as lutas não são maiores do que o seu Deus. Você continua declarando palavras de vitória, palavras, né, firmes ali naquilo que você crê. Você é uma mulher de fé? Você é uma mulher transformada? Todas nós recebemos Jesus, né? Ou se você está chegando aqui pela primeira vez, Jesus tem esse papel na nossa vida de nos transformar, tirar características antigas para colocar coisas novas. Será que você é uma mulher transformada, mudada, restaurada, regenerada? Você é uma mulher humilde, né? Consegue se submeter, tem humildade. Muitas vezes porque humilde não tem só a ver com uma simplicidade, mas às vezes até de você saber muitas coisas, mas não precisar ficar se mostrando, aparecendo, mas ter humildade de se colocar em determinados lugares, mesmo com pessoas até que são mais simples do que você, tem menos do que você é humilde para estar em qualquer lugar e se ambientar naquele lugar, conversar com as pessoas, se relacionar, né? Como que é? Será que você é assim? Uma pessoa bondosa, tem essa bondade no seu coração de querer fazer um bem independente da situação. Uma mulher empreendedora, né, que faz as coisas acontecerem, né, sonha com aquilo e põe a mão na massa, né? Então, olha quantas características nós podemos pensar a respeito de nós. E qual dessas características, ou alguma outra que está aí no teu coração, que é a sua característica? Eu achei muito interessante quando eu estava lendo a minha Bíblia, né, e lá no final, naquela Bíblia Thompson, tem a cadeia temática. E daí eu fui pesquisar sobre mulher, porque a gente ia falar sobre isso, né? E lá colocava várias características das personagens da Bíblia. E eu falei, Deus, eu nem pensei de tantas características. Quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu nem imaginava tantas coisas que nós podemos ser e tantas formas que nós podemos nos ver, né? Tanto de características boas quanto características ruins. Você percebe que você pode se olhar
com características muito boas que elevam a sua autoestima, quanto com características muito ruins que fazem você se sentir até para baixo quando você para pensar. Não é verdade? Nós podemos definir quem nós somos, às vezes com as nossas características, e às vezes nós escolhemos características não tão boas. Por que nós estamos valorizando as características que não são tão boas em nós? Eu tenho certeza que todas nós temos características boas e ruins, mas porque em alguns momentos a gente só vê as características ruins, né? E quando eu estava vendo a Bíblia e vi tantas características assim que ali estava falando das mulheres da Bíblia, essas características que eu citei para você, eu fiquei pensando qual que seria a minha característica. O que será que eu tenho exalado? O que será que tem saído de mim? Como que eu tenho me olhado? Porque às vezes as pessoas olham para nós e falam que a gente tem uma característica, mas quando nós olhamos, nós não enxergamos essa característica. Nós enxergamos outras coisas. E por que será? Né? E qual será que é a nossa característica? Queria te convidar a abrir a Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículos do 16 até o 23. É um texto bem conhecido. Gálatas 5, do 16 ao 23. Todas encontraram? Amém? Amém? Quem não trouxe Bíblia vai ser projetado aqui. Sim? Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Minha Bíblia está um pouquinho diferente porque é a tradução transformadora, tá? A nova versão transformadora, então ela é um pouquinho diferente, mas é a mesma essência aí daquilo que está aí na Bíblia de vocês, tá? Então esse texto aqui mostra para nós o fruto do Espírito. E ele mostra muitas virtudes do que nós podemos ser e daquilo que Deus tem para nós, do que Ele escreveu para a nossa vida. E você percebe nesse texto que o fruto do Espírito, eles são para transformar as obras da nossa carne. Eles vão no oposto do que a nossa carne muitas vezes deseja ser, deseja fazer. Se eu sou conduzida pelas obras da carne, né, se eu faço aquilo que a minha carne deseja, eu muitas vezes vou fazer coisas fora do que Deus sonhou para nós, daquilo que Deus tinha. Mas o fruto do Espírito nos leva a agir de uma forma oposta à nossa carne. Por isso que eu perguntei para você qual que era a sua característica que você vê hoje. Porque talvez nós possamos ver em nós coisas que não estão de acordo com a palavra. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar de forma oposta àquilo que desagrada a Deus e chegar a ter as virtudes de Deus para a nossa vida. As virtudes que Ele planejou para nós. Nós podemos desenvolver as virtudes que Deus já colocou em nós. Porque essas características, né, do Espírito, do amor, da alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio já estão em nós. Quando nós temos o Espírito Santo, isso está em nós. Agora é preciso o quê? Se manifestar.
Por que talvez nós temos dificuldade de manifestar essas virtudes? O que te impede de viver essas virtudes na sua vida? Pensa aí no seu dia a dia. Tem algo te impedindo de viver as virtudes de Deus para você? Tem algo que te impede de manifestar todas essas características do Espírito na sua vida? Será que ainda nós estamos manifestando as características da carne? Sendo impedidas de manifestar aquilo que o Espírito já colocou em nós? Não pense assim, eu não manifesto porque eu não tenho. Não, se o Espírito está em você, você tem. Só que às vezes, no nosso dia, existem coisas que nos atrapalham. Existem situações que muitas vezes elas nos levam tanto a dar lado para a nossa carne, que a gente não consegue deixar que o Espírito se manifeste em nós, se manifeste através da nossa vida. Então nós precisamos começar a aprender a manifestar essas virtudes que Deus tem para nós, silenciar a nossa carne e deixar que o Espírito Santo se manifeste. E para isso nós precisamos ter bem firmado quem nós somos. Porque muitas vezes, quando nós lemos aqui sobre o fruto do Espírito, que tem todas essas características, você acha que não está em você. Você acha que essas características não são suas. E aí é porque você está entendendo errado a sua identidade, que Deus já te deu. Porque quando Deus te formou, Ele já colocou isso em você. E nós precisamos ter a nossa identidade bem firmada para viver as coisas que Deus desejou para nós. Porque se a gente não tiver a nossa identidade bem firmada, nós não vamos viver o que Ele desejou, o que Ele planejou para a nossa vida. Quando nós lemos ali sobre as obras da carne, você já viveu essas obras da carne no seu dia a dia? Nos seus relacionamentos? Talvez lá com seus amigos, dentro da sua casa com seu marido, filhos, com seus pais, no seu ambiente de trabalho. Porque olha aqui quais são essas características: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Olha quantas coisas. Será que nós já vivemos isso nos nossos ambientes, nos nossos relacionamentos? Por que a gente permite que essas características estejam no nosso dia, nos nossos relacionamentos? Por que nós nos submetemos a isso? Por que muitas vezes as coisas da nossa carne, elas estão ali tão forte, impregnadas em nós? Sabia que em muitas situações nós precisamos ser curadas para não viver somente ali amarradas pelo nosso desejo e de não conseguir nem largar disso. Muitas vezes nós vivemos ali debaixo das nossas carências, debaixo das dores da nossa vida. Nós acreditamos que é isso que nós temos para a nossa vida mesmo. É esse relacionamento que eu vou ter. Não vou poder ter um relacionamento melhor do que isso. Dentro da minha casa essa bagunça nunca vai ser diferente. Meus pais são dessa forma mesmo, eles nunca vão me amar. Então é assim que a gente vai ser. No meu trabalho, olha, é um palavreado, uma desgraceira. Não tem outro jeito. Não tem como ser diferente, não tem nem como eu ser diferente nesse ambiente. E muitas vezes a gente vai permitindo que essas coisas que são as obras da carne continuem se manifestando livremente nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente onde nós estamos, achando que é isso que nós podemos ter mesmo, é assim que nós vamos ser, não tem outro jeito. Até no seu relacionamento, muitas vezes um namoro, um casamento, você fica ali aceitando migalhas de amor, ou até dando migalhas de amor. Não, porque a palavra de Deus fala, que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Muitas vezes a gente fala assim, eu faço tudo, eu até tento fazer o que a palavra diz, mas aí você se submete a um relacionamento cheio de ciúmes, um relacionamento cheio de brigas. Você se submete a um relacionamento onde você está apanhando o tempo todo. Às vezes você não apanha fisicamente, mas com palavras o tempo todo sendo agredida.
por que a gente se submete a isso? Se isso está tudo nas obras da carne, e se Deus não sonhou com nada disso para nós? Por que eu permito? Você acha que não tem nada melhor para você? Você acha que os seus relacionamentos de amizade vão ser assim? Sempre um manipulando o outro, né? Um ali, muitas vezes querendo mandar, tem ciúme. Sabe aquela amizade ciumenta? Que você não pode ser amigo do outro, tem que ser só amigo dela, daquela pessoa. Porque meu Deus, se for tomar um café com a outra amiga, por que não me chamou? Por que isso e aquilo? Sabe, muitas vezes a gente precisa trabalhar os nossos relacionamentos para transformar ele segundo os padrões de Deus. Porque Deus não tem para nós, né, algo ali onde você está presa, amarrada, cheio de ciúme, cheio de conversas que não edificam. Sabe, essas intrigas, essas discórdias que a palavra fala, elas só acontecem no meio do quê? De maledicência, de fofoca. E muitas vezes esses são os ambientes onde a gente está permitindo viver. Então nós precisamos começar a pautar a nossa vida, os ambientes onde nós vamos e até quem nós somos, não mais pelo que nós ouvimos dos outros ou que nós acreditamos quem nós somos, mas começar a basear na palavra. Se Deus fala que eu sou assim, eu vou viver assim. Eu vou aprender a ser assim. Eu vou me relacionar de outra forma. É muito comum as pessoas acreditarem que sempre vão ser do mesmo jeito, que não tem como mudar. Até quando elas querem ser diferentes, quando elas veem características que seriam tão boas, mas comigo não vai ser assim. Eu quero ser diferente, mas é tão difícil. Acho que eu não vou conseguir. E você se esquece que tem o Espírito Santo para te conduzir a isso. Você não está só. Você não precisa lutar sozinho contra características ruins, mas você precisa do Espírito Santo. Nós temos uma enorme capacidade de aprendizagem que Deus colocou na nossa vida. E essas virtudes que nós falamos e que nós tanto admiramos, elas precisam ser manifestas na nossa vida também. Nós podemos aprender a ser essas mulheres virtuosas, que não são mais aquelas que manifestam só as obras da carne, mas nós podemos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida e sermos diferentes. Lá em Provérbios 4, versículo 5, Provérbios 4, versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Nós falamos tanto da sabedoria, da mulher sábia, não é verdade? E muitas vezes a gente acha assim, eu não tenho toda essa sabedoria. A minha forma de falar é tão difícil, é tão simples. Parece que no meio das situações eu não consigo ter essa sabedoria. Parece que outras pessoas têm tanta facilidade de lidar com as coisas, não é mesmo? Mas aqui nesse versículo, eu li só a primeira parte, mas ele traz para nós uma verdade muito importante. Adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento. Ele mostra que nós podemos aprender a ter sabedoria. Essas coisas muitas vezes não nascem em nós. Talvez você não veio de um lar onde a sua família tinha muita sabedoria de lidar com você, de ter palavras ali amáveis, né? Talvez no ambiente onde você viveu não tinha a manifestação da sabedoria, mas não é por causa disso que você está fadada a não viver também a sabedoria nos seus relacionamentos. Você pode aprender. A palavra de Deus fala: adquira. Né? Vá, né? E se você lê ali Provérbios, e eu quero até deixar esse desafio para os próximos dias, leia Provérbios, porque Salomão, ele vai falando ele fala muito da sabedoria, como adquirir sabedoria, como ser uma pessoa sábia, como dar ouvidos àquilo que é importante, como temer o Senhor. Tudo que vai trazer sabedoria para a nossa vida, de nós não mais sermos dominados pela nossa carne, mas nós vivermos pelo Espírito. Semana passada eu tive uma experiência de me submeter ao Espírito, no momento em que a minha carne estava querendo gritar para fazer a própria vontade, né? E eu entendi isso,
né? Essa questão do adquirir a sabedoria, né? Do ter discernimento. O que é ter discernimento? É conseguir distinguir aquele momento que nós estamos passando, aquele momento, será que é para eu fazer isso ou aquilo? Será que é para eu falar dessa forma ou de outra, né? Como que é para eu agir nessa hora? Ter discernimento, de saber o que fazer naquela situação. Nós podemos aprender tudo isso. Talvez você tenha sentido dificuldades até aqui, de ter essas posturas com sabedoria e discernimento, mas o Espírito quer te ensinar. Ele quer que você seja isso, você pode aprender, mas nós precisamos ter em mente que Deus nos fez mulheres perfeitas para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Ele colocou essas características em nós, para nós vivermos a vontade dele aqui. Você crê que Deus te fez perfeito? Que você não foi um erro, que as suas características não são um erro, só que muitas vezes o mundo tentou marcar você e dizer algo que você não era. E você está acreditando no que você não é, ao invés de acreditar na palavra de Deus, que diz claramente quem você é e as características que Ele colocou em você. Quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra diz que Ele criou a imagem e semelhança dEle. Se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, é porque nós somos perfeitas. Nós fomos feitas perfeitas. Assim, né, como Adão e Eva, Deus ele nos criou dessa forma. O pecado ele vem para nos embaraçar, para nos distanciar. Mas hoje nós temos Jesus que morreu naquela cruz. Então o pecado ele não mais nos governa. Você não precisa achar que agora porque o pecado entrou na humanidade não tem mais jeito. Muito pelo contrário, com a morte de Jesus tem jeito para nós voltarmos ao plano original de Deus, de quem Ele nos criou para ser. Mas nós precisamos crer nisso, porque é tão fácil a gente acreditar nas coisas ruins, que a nossa história diz para nós que nós somos, que o mundo diz que nós somos, só que quando vem alguém aqui e prega que você é perfeita, você acha que está falando bobeira. Você acha que, não é isso não, mais uma palavra, né, tudo igual, mas como que eu vou viver isso? E aí você desacredita da palavra que Deus está dizendo quem você é, você tem dificuldade de receber. Mas quando alguém fala que você não é capaz, que você não pode, que você é desprezada, que você é rejeitada, que ninguém te ama, aí você fala, deve ser verdade, porque essas coisas já aconteceram comigo, então é verdade, eu sou isso. Agora, quando alguém fala a perfeição que você é e o que Deus fez de você, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser? Será que eu vou alcançar? Mas para isso você precisa começar a olhar para a palavra de Deus e trazer essa palavra como uma verdade, todos os dias para a sua vida. Se Deus falou que te fez a imagem e semelhança dEle, Ele colocou características perfeitas em você. Você vai aprender a lidar com o que não é bom, para manifestar aquilo que Ele já colocou de bom na sua vida, para que você viva o propósito dEle, porque você sabia que Deus te fez para governar? Quando Deus criou essa terra, Ele foi fazendo todas as coisas. Ele fez o planeta, Ele fez os animais, Ele fez as plantas, Ele fez tudo. E depois Ele fez o homem e a mulher. Sabe por quê? Para que o homem e a mulher, quando eles tivessem o fôlego de vida, eles já vissem, isso daqui tudo vai se submeter a vocês. Vocês vão governar toda essa criação. Para que eles já pudessem visualizar, eles não tivessem nenhuma dificuldade. Porque pensa se o homem e a mulher tivessem sido criados, depois todas as outras coisas, talvez eles iriam ficar perdidos. Mas quando eles foram colocados, tudo já existia. Tudo já estava bem organizado. E Deus falou assim, agora vocês vão governar. Agora vocês vão governar toda essa criação. E você acha que é diferente? Deus nos chamou a governar. Deus colocou em nós, e Ele falou que nós somos povo adquirido, povo exclusivo dEle, uma nação santa. Ele nos chamou para governar essa terra, mas é governar com sabedoria, é governar com as virtudes do Senhor, é manifestar o fruto do Espírito onde nós estivermos. Você consegue ver isso na sua vida? Pastora Eide, ela fala, que nós somos realeza. Você consegue se ver como realeza? Porque você foi chamada para governar. Você é filha do rei. Essa característica está em você.
Você se governa primeiro. Lembra no último culto que nós falamos sobre isso? Sobre nós nos governarmos nas nossas emoções. Porque a partir disso nós vamos governar essa terra. E você sabe que governar é no padrão de Jesus, né? Jesus não veio nessa terra mandando e querendo que os outros beijassem os seus pés, que fizessem coisas por Ele. Ele serviu essa terra com amor. E aí, servindo, Ele trouxe a realidade dos céus para essa terra. Sabe como que nós vamos governar? Manifestando o Espírito Santo por onde nós formos. Fazendo com que pessoas recebam o amor de Deus. Fazendo com que pessoas saibam quem elas são no Senhor. Por quanto tempo a sua identidade foi esmagada, muitas vezes, debaixo até dos pés de Satanás. Tentando reprimir o amor de Deus sobre a tua vida, quem Ele te fez para ser. Mas hoje Deus está querendo que você se firme em como Ele te vê, para que você também possa manifestar isso aqui nessa terra. Para que você possa levar esse amor do Senhor sobre essa terra. Nós possuímos a imagem do Senhor. E você sabe que quando Deus fez homem e mulher, os dois possuindo a imagem de Deus, eles exercem o domínio sobre a criação. Mas homem e mulher é diferente, não é? Deus fez homem e mulher diferente. Só que, sabe por que Ele fez diferente? Porque era para os dois governarem juntos. Para haver uma unidade. Porque nenhum dos dois cumpre o propósito sozinho. A palavra de Deus fala, né, que nós somos um corpo. Está falando de uma unidade. Nós precisamos do corpo para cumprir o propósito de Deus. Nós podemos ter características diferentes, porque o corpo, cada parte tem uma característica e uma função. O homem e a mulher são diferentes, cumprem funções diferentes, mas para cumprir o chamado do Senhor, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar como família, mas você precisa reconhecer as características que Deus já colocou em você para viver isso. O homem sozinho não poderia completar o propósito de Deus de se multiplicar e encher a terra. Mas ele precisava de uma companheira. Você também não cumpre o propósito de Deus sozinho. Você tem uma família de Deus que te ajuda nisso. Nós caminhamos junto porque nós precisamos dessa unidade. Mas você não precisa se rebaixar, achar que você é o menor de todos. Deus usava até os menores dos menores, não é verdade? Lembra da história de Gideão, quando Deus chamou ele? Lá ele fala, eu sou o menor da minha casa é a menor. Ele falou, não, mas é você mesmo que eu vou usar. Talvez você se olhe dessa forma, eu sou o menor, eu não sei nada, eu nem sei a Bíblia direito, né? Mas Deus está falando, eu quero te usar na sua simplicidade. Eu quero te usar, mesmo que você ache que é pequena, mas se você começar a olhar para mim, você vai alcançar, você vai chegar. Mas muitas vezes nós não olhamos para Jesus, nós não olhamos para Ele. E nós precisamos nos enxergar dessa forma para parar de nos rebaixarmos, para não aceitar mais as mentiras a respeito da nossa identidade, de quem nós somos. E como que nós vamos lidar com tudo isso? Como que nós vamos lidar com essas situações que nós passamos, com as carências que nós vivemos, de achar que é só isso mesmo que nós merecemos, é só esse tipo de relacionamento, eu não tenho amigo mesmo, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa triste, ninguém quer se aproximar. A gente tem que viver com esse rótulo até o final da nossa vida. Nós não podemos manifestar algo novo, nos aproximar de pessoas que nos amam, de que veem essas características boas em nós. Tem pessoas que parece que só se aproximam de quem pisa nela. Se pisa, eu me aproximo. Se alguém me ama, não, desse eu não quero. Às vezes não é consciente, mas às vezes a gente faz isso. Daquele que pisa, que fala mal, que critica, eu fico lá me rastejando, querendo atenção, querendo amor. Mas daquele que fala bem, daquele que me levanta, esse daí não me entende a minha vida, não entende o que eu passei. E ao invés de se aproximar daqueles que te fazem viver bem, que te fazem ver características diferentes, muitas vezes só se aproxima daqueles que fazem mal para você, fazem mal para a sua vida, sabe? Muitas vezes só se submete a esses relacionamentos abusivos. Sabe o que é um relacionamento abusivo? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, não é só entre marido e mulher, não.
Sabia? Porque pode ter relacionamento abusivo, né? Pais e filhos, amigos, pode ter relacionamento abusivo num ambiente de trabalho, né? Com os professores. Em muitos ambientes a gente pode identificar esses relacionamentos abusivos. E que muitas vezes, por causa das nossas carências, das nossas dependências, a gente fica se submetendo a esse tipo de relacionamento. Quando Deus não tinha isso para nós. Deus nos fez com características muito boas, para nos relacionarmos muito bem. E não ficar achando que você merece migalhas de amor, migalhas de carinho, de compreensão. Nesses relacionamentos, são relacionamentos onde as mulheres, ou quem estiver nele, são diminuídas, humilhadas, né? Onde você não pode se expressar. Você está sempre ali tendo que ficar calada, se submeter sem falar nada. Muitas vezes até acredita que não merece ser amada, não merece nada além daquilo. Deus não criou nenhum relacionamento para ser assim, para ser abusivo, onde você tem que ser controlada e não falar nada. Isso daí, sabe por que acontece? Porque o mundo jaz no maligno. E no mundo, a manifestação da carne, as obras da carne, elas são muito fortes. De ficar criando intrigas, ciúmes, brigas, discórdias, um monte de coisas. E a gente vai se submetendo a essas coisas. E achando que é isso mesmo. É assim em todo lugar. A maioria das casas eu vejo que é desse jeito, por que eu vou querer algo melhor? Por que eu vou pensar que comigo vai ser diferente? Com você vai ser diferente, porque o Espírito Santo está em você e Deus escreveu uma história diferente. Mas você precisa parar de se submeter a isso. Como? Com a sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, porque muitas vezes a gente está num relacionamento assim, porque nós respondemos na mesma moeda. Muitas vezes nós nos submetemos por causa das carências, mas muitas vezes nós nos submetemos porque nós também agimos da mesma forma. Nós também somos agressivas. Nós também somos aquelas ciumentas, controladoras. Queremos tudo do nosso jeito. Queremos que todos façam assim. Então nós precisamos da sabedoria do Senhor para sermos diferentes, para manifestarmos algo diferente na nossa vida. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E com essa sabedoria, nós podemos agir de uma forma digna, dentro da vontade do Senhor. Queria que você pensasse, o que te impede hoje de olhar para você mesma como uma mulher de valor, com características boas? Porque existem situações, palavras, ambientes que têm poder de roubar quem nós somos de nós mesmas. Talvez você tem tentado se erguer, você tem tentado construir uma nova história, e de repente você chega num ambiente, e o ambiente coloca tudo aquilo abaixo. Por causa das palavras que você ouve, por causa da forma que você é tratada, e você não consegue permanecer firme. Aquela questão de ser constante, não consegue. Você ouve de Deus, você quer acreditar no que Deus pensa a teu respeito, mas parece que chega em algumas situações e você desmorona. E você perde aquelas palavras que você já sabe que você recebeu. Hoje, para que você consiga permanecer nas palavras do Senhor para a sua vida, você precisa conhecer a sua identidade em Deus. O que Deus tem para você e agarrar essa identidade. Se for necessário, escreva em todos os lugares para você ler quem você é. O que Deus tem para você, qual é a sua característica. Não fica mais falando as características ruins, mas fala de características boas. Né? Antes você achava que se você era uma mulher melindrosa, triste, esquecida, começa a falar, não, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher que edifica, eu sou uma mulher amada, eu sou uma mulher constante, eu sou uma mulher hospitaleira, né? Eu sempre fui uma pessoa que era muito tímida, então às vezes eu queria receber as pessoas em casa, mas eu pensava, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que tudo vai sair certo? Até um dia que eu aprendi, eu falo, não precisa sair tudo certo. Só pelo fato das pessoas serem convidadas de estar na minha casa, de eu falar que vou fazer um café, a pessoa, se ela me ama, ela já vai se sentir feliz pelo convite. Se alguma coisa deu errado, se o leite derramou, se o bolo não cresceu, não tem problema, o que importa é a intenção.
A pessoa vai ver a intenção do seu coração. Não fica se escondendo atrás de medos, mas começa a declarar quem você é e viver isso. E viver essas coisas na sua vida. Sabe, fazer aquilo que é necessário para que a sua identidade fique bem firmada de quem você é. Desenvolva essas virtudes. É igual eu falei, nós podemos aprender a ser essas mulheres virtuosas. Aprender a ter essa sabedoria, esse discernimento. Comece a desenvolver essas virtudes na sua vida. Como? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa ciumenta, controladora, para ser alguém amável, para ser alguém que fala bem? Pense de forma prática. Quando você está com ciúme, o que você faz? Algumas coisas você vai ter que deixar de fazer. Algumas coisas você vai ter que deixar de querer controlar. Algumas olha que difícil. Algumas atitudes você vai ter que adquirir. Talvez você é uma pessoa que você não consegue nem abraçar. Por isso que eu falei, abraça aí a pessoa que está do seu lado. Às vezes para você, meu Deus, é tão difícil. Ai, tem que abraçar. Tem que dar um beijo. Tem que ficar no final conversando com as pessoas. Você já quer sair correndo, ir para sua casa. Como que você vai desenvolver um relacionamento se você não quer estar com as pessoas? Começa por aí. Queira estar com as pessoas. Queira ter pessoas ao seu lado. Queira conversar. Né? Mas eu não sei nem fazer um bolo. Aprende. Vai lá, chama aquela tua amiga que sabe e fala assim, como que você faz? Como que é? Como que você bate esse bolo? Como que você quebra o ovo para pôr? E tem gente que precisa do passo a passo, mas tudo bem. Saiba que só de você chamar sua amiga para te ensinar a fazer o bolo, você já está desenvolvendo um relacionamento. Para desenvolver virtudes, precisa da prática. Não é só aqui na nossa cabeça, pensando o que eu tenho que fazer. Tem que ser no dia a dia. Tem que ser coisas práticas na nossa vida. Como que você vai lidar com as suas novas virtudes que Deus quer manifestar na sua vida? E a terceira coisa, você precisa aceitar o amor de Deus e se amar. Se você não aceitar que você é amado, dificilmente você vai conseguir amar. A palavra de Deus fala, ame o Senhor teu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Para eu manifestar o amor de Deus na minha vida, eu tenho que receber esse amor do Senhor. Eu tenho que me amar, ver as características em mim e me valorizar, para que eu possa amar o outro. Você não dá daquilo que você não tem. Mas eu nunca recebi isso na sua vida. Deus tem abundância para derramar sobre você. Deus tem esse amor sobre você. Mas você tem encontrado esse lugar no Senhor? Domingo passado, Deus ministrou muito ao meu coração com uma música que falava que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e eu, os teus altares. Quando falou essa música, eu me lembrei de uma situação que tinha acontecido à tarde em casa. Eu sempre estou contando aqui para vocês que eu estou com algumas situações com a Heloísa, que às vezes ela fica brava e eu fico mais brava ainda. E eu estou falando, Deus, eu preciso me dominar. Eu preciso. E naquela tarde, a Heloísa, eu fui arrumar o cabelo dela, ela já começou, não quero que prende meu cabelo. E eu não queria que ela saísse com aquele fuá de cabelo, que tinha dormido, cabelo molhado. E ela não queria. E aí, eu simplesmente comecei a orar. Falei, Deus, abençoa a vida da Heloísa, abençoa a minha vida, vai dando paz aqui nesse momento e mexendo no cabelo dela e orando. Ela começou a ver eu orar assim, ela começou a acalmar, parou de gritar, né? Só que ali naquele momento, a minha tendência era o quê? Era gritar com ela, era segurar o braço dela que já estava ali se debatendo, era fazer o que ela estava fazendo, era deixar a minha carne, sabe as obras da carne que eu li lá no início? Era deixar se manifestar. Mas eu falei, Deus, eu não posso. Eu preciso me dominar. E quando tocou essa música, e eu me lembrei desse momento da oração, eu falei, Deus, é isso. Eu preciso encontrar os teus altares, porque daí eu vou dominar tudo isso. Aí eu vou dominar toda essa força horrível que existe em mim. Aí eu vou dominar todas essas obras da carne, que às vezes estavam tão normais, porque eu encontro o seu altar. E essa semana, nossa, pensa quantas vezes eu me lembrei dessa música e eu falo, Deus, eu preciso ir para o seu altar. E eu ia para o altar, né? E o altar não é só aqui na frente da igreja.
não é só quando você se ajoelha, né, ou quando você vem para a torre. O altar é esse lugar em Deus, onde você consegue dominar aquilo que a tua carne diz e manifestar o que o Espírito fala. Onde você para de ouvir as outras vozes e ouve o Espírito de Deus dentro de você, porque é aí que Ele está. Eu não sei o que você precisa para manifestar as virtudes. Eu não sei o que você precisa para se ver como uma mulher de valor, para manter a identidade que Deus já te deu. Mas eu sei que no altar do Senhor você vai conseguir. Eu sei que no altar de Deus Ele vai transformar coisas dentro do seu coração. Eu queria convidar o Ministério de Louvor e eu queria que você se colocasse diante da presença de Deus. Eu queria que você se colocasse diante do altar do Senhor. Você vai ter liberdade de vir para esse altar. Você vai ter liberdade de falar para Deus: Deus, eu nunca me vi dessa forma. Eu não me vejo com essas características. Eu não me amo. Deus, eu nunca me senti amada por ninguém. Eu nunca me senti valorizada por ninguém. E hoje parece que essa é a minha condição, de ser uma mulher que não é amada, de ser uma mulher, muitas vezes, que recebeu migalhas e que só dá migalhas, porque se eu me entregar num relacionamento, eu posso ser frustrada, eu posso ser machucada, então eu vou dar só migalhas mesmo. As pessoas vão me conhecer como alguém mais dura, firme, alguém que tem palavras assim. Mas nessa noite, Deus está querendo transformar essa história. Deus está querendo transformar esse passado que te marcou, não mais como algo determinante para o seu futuro. Vai continuar sendo a sua história, mas você vai ressignificar. Porque você vai encontrar um altar que tem palavras diferentes para a sua vida. Se alguém disse que ninguém te ama, que você é uma rejeitada e que não há algo bom para você, no Senhor é outra palavra. Ele te amou, Ele te escolheu primeiro. Ele é como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Você é como menina dos olhos de Deus, em que Ele não deixa ninguém tocar. Ele te fez vitoriosa. Ele colocou em você sabedoria. Ele tem para você o amor, a alegria, a paz, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As virtudes são para você. São características que Deus tem para a sua vida. Enquanto estiver tocando essa música, eu queria que você buscasse os altares do Senhor. Eu não sei qual é esse lugar que você precisa entrar. Eu não sei quais as palavras que você precisa ouvir do Senhor, mas começa a buscar nele agora. Deus, eu quero encontrar os teus altares. Deus, eu quero ter características de mulher sábia, mulher que edifica, uma mulher amável, uma mulher bondosa, humilde, uma mulher transformada, cheia do Espírito, cheia de fé. Deus, eu não quero mais me ver como alguém incapaz, inconstante, desprezada. Eu não quero me submeter e acreditar somente nas coisas ruins que falam a meu respeito. Mas eu quero ter uma identidade bem firmada no Senhor, para viver o que o Senhor desejou para a minha vida, o que o Senhor sonhou para mim. Se você deseja isso, enquanto estiver tocando essa música, venha ao altar. Depois nós vamos estar orando com você. Nós vamos estar orando pela sua vida, mas é o seu momento de encontrar os altares do Senhor. És minha fonte.
de aliança, sempre me encontra. És minha